A paz do Senhor, querido irmão do canal EBD em Foco. Meu nome é Thiago Rios e eu sou comentarista aqui do canal EBD em Foco, da editora CPAD da lição de jovens. Hoje estudaremos a lição de número 2, a segunda lição deste ano, maravilhoso, uma lição que tem como título Rumo à Terra Prometida, né? Narrada no livro de Números. E, portanto, é uma lição que eu quero falar, assim, uma revista de um modo em geral, que vai nos trazer um aprendizado enorme. E o tema da lição de hoje é os preparativos para a conquista, né? Então, nós vamos observar aqui nessa lição aqui uma organização que Deus teve que fazer com a nação de Israel, de acordo com o comentarista da lição, que ele colocou aqui três tópicos, né? E dentro desses 3 tópicos nós vamos aprender que Deus organizou, vamos dizer assim, a nação de Israel, que tinha por outrora saído de Egito, uma nação que tinha saído de qualquer maneira, que tinha saído toda bagunçada. Então Deus tinha que organizar essa nação para que ela pudesse guerrear até conquistar então a terra prometida. O texto do dia é em Números, capítulo 2, versículo 2. Os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor, então, defronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. Síntese: o povo de Deus deve viver, então, em unidade, santidade, e também deve conhecer a sua força e preparar-se para os embates da vida, sabendo, então, que, especialmente, que a vitória ela vai vir de Deus. Tá. Nessa primeira parte aqui, até a introdução, os irmãos que me acompanham há mais tempo sabem que eu não costumo me alongar aqui. Por quê? Porque a partir da introdução que nós vamos entrar na lição de modo em geral, e a partir daqui que eu gosto de comentar, até porque eu tenho apenas 25 a 30 minutos, então eu não gosto muito de ficar comentando tanto a síntese como o texto do dia e nem um comentário, no caso a leitura bíblica em classe, né, o texto bíblico, para que a gente venha ganhar tempo no decorrer da lição. Tá, a introdução nos diz assim: os israelitas permaneceram então no deserto Sinai, cerca de 1 ano, vamos dizer assim, né? Mas o lugar da manifestação de Deus tinha migrado do momento para a planície do deserto, onde estava então o tabernáculo. Nesse cenário, Deus levantou líderes para guiar o seu povo, no caso Moisés e Arão, e um líder de cada tribo de Israel. O Senhor mencionou então nominalmente, declarando que eles seriam príncipe das tribos de seus pais. Os hebreus tinham potencial para conquistar o território de Canaã, mas lhe faltou humildade, obediência e fé para seguirem até o fim. Todos aqueles líderes nomeados por Deus e seus companheiros morreram no deserto. Os fatos narrados em Números devem ser cuidadosamente observados, pois trazem graves advertências para todos nós. Irmãos, toda jornada, toda trajetória, toda caminhada com Deus, ela vai começar sempre com algumas orientações. Por quê? Porque quando a pessoa anda com uma orientação, quando as pessoas têm uma informação para chegar em um determinado local, ela não vai cometer um exemplo que eu vou dar. Você vai daqui para... eu moro no Pará, você vai daqui para São Paulo. Existem inúmeras estradas que vai lhe levar até São Paulo. Só que se eu tiver a orientação, né, correta, qual a melhor estrada, a estrada que tem menos radar, um exemplo, para me andar mais veloz, uma estrada com asfalto melhor, eu vou chegar com mais segurança em São Paulo. Assim na caminhada cristã, na jornada cristã, né? Nós temos que entender que não é muito fácil andarmos em direção com Deus. Não é fácil quando eu falo assim: a partir de hoje eu vou me tornar um cristão. Então, diante desse contexto que eu quis aplicar aqui, tipo assim: nós, quando saímos do mundo e viemos para a casa do Senhor, né, viemos ser servo de Deus, nós temos que entender que nós precisamos de algumas orientações. Precisamos entender que devemos nos orientar diante da palavra do Senhor, que agora não vai viver mais o eu, mas vai viver Cristo Jesus. É impossível viver o justo como o injusto. É impossível conviver o justo com o transgressor. O Eterno, ele, como é que eu posso me dizer? Ele tem cuidado com os seus, né? Deus, o Todo-Poderoso, ele sempre vai zelar para com os seus servos. E diante de tudo isso, aquela nação de Israel, ela tinha que se aproximar um pouco mais do Senhor, né? Eles estavam no Monte Sinai, e cerca ali
de um ano, vamos dizer assim, após saírem da terra do Egito, né? E depois eles atravessarem o Mar Vermelho, eles estando ali, né? E no caminho do deserto, Deus então levanta alguns líderes de cada clã, no caso de cada família, porque todos, no caso, foram 12, vamos dizer assim, 12 famílias, né? Foram os 12 filhos de Jacó. Então vamos dizer assim, existia uma hierarquia dentro deles. Arão e Moisés eram líderes de modo em geral, e de cada nação Deus tira um, no caso o primogênito, para que cada um deles representasse ali a sua família, isentando a família levítica, no caso da tribo de Levi, porque ela seria, né, para outros fins. Deus fez tudo isso para, resumindo em uma palavra, como uma palavra, organização. Por quê? Porque Deus sabia que a nação de Israel, se ela ficasse de qualquer maneira no deserto, ela iria morrer, ela iria perecer, ela não ficaria organizada. Deus sabia que somente Moisés não daria conta com Arão de guiar aquele povo no deserto. Por isso então que Deus, ele pega os mais velhos de cada família para fazer deles então líderes. Amém? Então, diante desse contexto que eu aqui comentei para com os irmãos, diante de tudo isso, é que a lição ela está inserida. A lição ela vai estar aplicada dentro desse contexto. No contexto de que Deus, ele organizou a nação de Israel, né? E como ele organizou? Escolhendo alguns líderes, dentro desses líderes, para administrar a caminhada da nação de Israel no deserto. Amém? E já no primeiro tópico, nós vamos observar que Deus cria, né, alguns censos dentro da, como é que eu posso me dizer assim, dentro da comunidade de Israel, dentro dos israelitas. Amém? O primeiro censo é o censo para a guerra, né? E nós temos assim: o livro de Números começa com o Senhor determinando a contagem dos israelitas aptos para a guerra. O Senhor estava revelando assim que haveria guerras, pois os inimigos continuariam colocando obstáculos ao projeto de Deus. Aliás, os israelitas já tinham lutado e vencido uma batalha contra os amalequitas. Interessante que, mesmo com a promessa de Deus, Israel precisava conhecer sua força militar e preparar-se para os embates futuros, crendo que o Senhor daria força, estratégia e desenvoltura belicosa para guerrear e vencer os inimigos. Eles só não poderiam ficar inertes, pois a terra prometida seria então conquistada com muito esforço. Definitivamente, a vida do servo de Deus nunca foi e jamais seria fácil. Irmãos, conhecer a sua própria capacidade é um requisito essencial para me saber até onde eu posso chegar, para me saber até onde eu posso conquistar. Entende? Então, diante desse cenário, o livro de Números ele vai começar com Deus determinando uma contagem ali da nação israelita, né? Para saber quantos estariam aptos então para guerrear, entende? Deus estava sendo franco, dizendo para eles que a jornada não seria fácil, dizendo como se estivesse dizendo para eles que assim como eles conseguiram sair do Egito, mas que a qualquer momento eles poderiam entrar em uma guerra. E para eles conquistar a terra de Canaã, eles iriam lutar. Então, se eles ficassem inertes, o território de Canaã de nenhuma maneira seria conquistado, entende? Então, por isso que eles precisavam lançar fora o medo e, mediante as suas fé, né, eles pudessem, claro, diante dos seus esforços, claro que a fé sem obras é morta, então tudo isso entra em conjunto. Então, mediante a sua fé e os seus esforços, aprendendo ali a lutar, essas coisas assim, né, eles conseguiriam então conquistar a terra de Canaã. Disso nós entendemos que a vida do servo de Deus, da serva do Senhor, não é fácil. A caminhada da terra, da nação de Israel não seria fácil, mediante isso que nós aprendemos aqui. Nós entendemos que, trazendo para os nossos dias, é claro que nós entendemos que nós estamos em uma batalha espiritual e fazendo um tipo da nação de Israel na caminhada do deserto para chegar na terra prometida, no qual hoje nós estamos aqui caminhando nesse deserto, indo em direção à terra prometida, que é Jerusalém, né, aonde quando Jesus vai voltar para nos buscar. Nós entendemos que assim como a nação de Israel houve-se uma batalha, houve-se no caso uma não, várias batalhas para eles conseguirem conquistar a terra prometida, nós que estamos aqui na terra hoje vamos passar por inúmeras batalhas. É claro que não são guerras entre a carne,
mas são guerras espirituais. E nós temos então que estar, assim como a nação de Israel, ela deveria estar, como é que eu posso me expressar melhor a palavra, fugiu da mente? Mais humilde. E foi isso que a nação de Israel não teve, a humildade de reconhecer que necessitava de Deus para conquistar a terra de Canaã. Por isso que eles morreram no deserto. Portanto, esse é um aprendizado que nós temos que ter para os dias de hoje. Que nós temos que ser humildes o suficiente para entendermos que nós necessitamos de alguém maior do que nós. E esse alguém é Deus. O segundo censo era um censo sem discriminação. Ou seja, o primeiro foi um censo para a guerra. Eles tinham que saber da capacidade que eles tinham. Eu tenho que saber até onde eu posso chegar. Eu tenho que saber até onde eu posso conquistar. E agora nós vamos ver um censo sem discriminação. Observa-se que a iniciativa do censo foi de Deus e não de Moisés. Sempre iniciativa, irmãos, para qualquer coisa da obra do Senhor vai ser de Deus. Jamais o homem vai ter uma possibilidade de conseguir fazer algo para Deus, sendo que não seja a interferência divina. Ou seja, o Senhor então anelava que eles se credenciassem, que assumissem a posição de guerreiros. Afinal, não eram mais escravos, mas eles tinham que entender que eles tinham que se sentir, no caso, vamos dizer assim, né? Eles tinham que se sentir aptos para o alistamento, seriam então agregados ao exército de Israel. Deus usaria então todos que se disponibilizassem então a lutar. O censo não seria feito levando em consideração a posição econômica ou a intelectualidade, a força física ou outros requisitos. O objetivo era conhecer o número de jovens. Ninguém apto seria então desprezado, demonstrando o princípio segundo o qual toda pessoa nascida de novo é o instrumento de Deus, pois certamente recebeu algum talento do Senhor. Pois certamente então recebeu algum talento do Senhor. Irmãos, o Senhor sabia precisamente, claro, quantos homens ali tinha apto para ir para aquela guerra, né? Para lutar. Quantos homens tinha na nação de Israel que estariam aptos para lutar em prol da nação de Israel. Deus, claro que, sem sombra de dúvida, iria usar qualquer pessoa que se colocasse à sua disposição, iria usar eles, assim como Deus usa nos dias de hoje. Deus usa qualquer um que se colocar à disposição. Deus não escolhe, as pessoas têm essa maneira de dizer, né? Deus não escolhe aqueles que se acham capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. É uma frase e um texto muito conhecido dos irmãos, mas o fato é que a Bíblia, ela vai nos dizer que Deus não faz de maneira nenhuma acepção de pessoas. Isso está lá em Atos 10:34, mas Ele sempre vai nos usar da maneira que nós nos colocarmos debaixo da sua graça, debaixo da sua autoridade para servi-lo. Tudo vai depender de nós, tudo vai depender da nossa pessoa, tudo vai depender se realmente nós nos colocássemos à disposição de Deus. Hoje tem um cantor muito famoso, né, chamado Cleiton Queiroz, talvez você saiba quem é. Ele é um cego, esse cantor. E todas as vezes que eu assisto um vídeo dele cantando, eu me alegro, eu me emociono. A minha vida espiritual ela é muito alimentada quando eu assisto um vídeo dele cantando, porque eu entendo que esse rapaz, diante da sociedade, não diante de Deus, claro que diante de Deus ninguém tem desculpa para inventar, mas dentro da sociedade ele poderia inventar: eu sou cego, então para que eu vou fazer alguma coisa para o Senhor? Se Deus quer, Deus não me curou, por que eu então vou fazer a obra dele? Não, ele não pensa assim. Ele é cego e ele tem um dom incrível, e quando ele canta, quando ele abre a boca dele para louvar e a mão dele para tocar, pessoas se convertem a Cristo, pessoas se alegram. Eu mesmo me alegro quando eu escuto e quando eu vejo ele cantando o hino. O que eu quero dizer com isso é que qualquer pessoa que se coloca à disposição de Deus para fazer a sua obra, essa pessoa será recompensada, claro, no céu, que o galardão nosso será no céu. Mas o que eu quero falar é o seguinte, que Deus sempre vai capacitar aqueles que querem fazer a obra. Entende? Deus não gosta de pessoas preguiçosas. Deus não gosta. Deus gosta de pessoas que se disponibilizam para trabalhar para o seu reino. Amém? O terceiro censo é um censo de organização. É um censo organizacional. Meu pai do céu. Organizacional. Sangue de Jesus tem poder. Que palavra difícil. Então vamos aqui para esse censo, né? Depois de fazer o censo, o Senhor então ordenou como as tribos deveriam então ser distribuídas no acampamento, a norte, sul, leste e oeste do tabernáculo. Quer quando estivessem acampados,
quer quando estivesse então em marchas. Ao longo das escrituras sagradas, Deus demonstrou ser extremamente detalhista e organizado. A descendência e o nome das famílias era importante para Deus, por isso foram contados nominalmente. A posição geográfica das tribos também foi determinada por Deus, certamente observando o número de pessoas em cada família. Isso nos mostra que o Senhor tem cuidado pelo seu povo e por sua obra. Deus sempre tem o controle de tudo e nenhum dos seus propósitos pode ser, então, impedidos. Olha só, irmãos. A Bíblia, ela vai nos recomendar, que nós, no caso, a Bíblia ela vai recomendar para que os cristãos realizem tudo com decência e tudo com ordem. É só nós observarmos a natureza ao nosso redor, para nós contrastar, para nós observarmos, para nós termos a certeza que o Senhor, ele gosta tudo de coisas organizadas. Deus coloca uma árvore que não pode ter muita água no seco. Deus, um exemplo, vou dar aqui, o açaí. Deus fez com que o açaí nascesse perto da umidez, porque Deus sabia que o açaí só produzisse frutos e ele só conseguiria crescer se ele ficasse perto de alguma grota, né? E Deus, ele sabe também, ele colocou tudo isso, por exemplo, as plantações, no caso as árvores, perto dos rios. Por quê? Porque as árvores servem para segurar a terra, para não tampar a grota. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a própria natureza, ela tem decência e ela tem ordem. Deus fez com que o mar enchesse até numa proporção e chegasse ali e não transbordasse para inundar a terra. Entende? Deus fez com que o planeta Terra, né, tivesse a um grau de distância, aí, a milhares e milhares de distâncias do Sol. Se 1 centímetro mais perto, nós ficaríamos torrados. 1 centímetro mais longe, morreríamos de frio. O que acontece? Tudo no planeta, tudo diante da nossa natureza, diante da nossa volta, tudo tem que ser com decência e com ordem. E nas coisas do Senhor, não pode ser diferente. Entende? Então, diante de analisarmos algumas determinações divinas, nós observamos que no primeiro capítulo de Números, Deus, ele planeja, no caso Deus planejou, né, que os filhos de Israel tivessem um senso de pertencimento social, entende? O que eu quero dizer com isso? Porque eles vieram da nação do Egito, eles vieram de uma nação totalmente corrompida pelo pecado, e Deus sabia que a nação de Israel estava totalmente desnorteada, não tinha uma organização. Por isso que os filhos de Israel então sabiam que, como é que eu posso me dizer? Cada tribo descendia, né, de um mesmo tronco, claro, de Jacó. Todos vieram de Jacó, né? E isso fez com que eles entendessem que a necessidade de ter uma unidade assim, como é que eu posso dizer? Uma unidade da diversidade das suas tribos, entende? Ou seja, cada tribo deveria então se identificar com o seu estandarte, né? E cada família com a sua insígnia. Mas todos deveriam se sentir somente um povo, somente uma nação. Infelizmente, trazendo para o dia de hoje, o que nós observamos é que os cristãos perderam esse senso. O senso de pertencimento, vamos dizer assim, né? O senso de organizacional. Por quê? Porque parece que eu vejo as pessoas não tem mais decência e ordem nos cultos. As pessoas elas perderam o respeito. Você chega hoje numa instituição Assembleia de Deus para assistir um culto, é uma bagunça enorme. As pessoas parecem que não dão mais atenção aos pastores, aos pregadores, ao culto. Parece que quando você vai no culto hoje, você está indo no cinema. E esse é um assunto clichê, não quero me alongar. Você, professor, pode alongar isso na sua sala de aula. Se você quiser divertir os seus alunos na sua sala de aula, esse é o momento exato para você fazer isso. O segundo tópico, nós temos um tópico com a seguinte frase: construindo a identidade nacional, o senso de pertencimento. Deus mostrou interesse, então, com o senso de pertencimento social dos hebreus, determinando que as pessoas acampassem junto ao seu estandarte, segundo as suas insígnias da casa de seus pais. O senso de pertencimento deveria, então, nortear a todos. A vida do acampamento deveria, então, ser norteamento mente comunitária, sem espaço para egocentrismo ou egoísmo, pois o Senhor já havia ordenado: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Cada clã deveria então funcionar no afã de fazer o bem aos seus integrantes, mas também aos vizinhos, tudo em santidade e constante adoração a Deus. Tendo então o tabernáculo ao centro, nas festas
no descanso, nas viagens, nas guerras, as tribos sempre deveriam estar juntos. Afinal, onde existe amor, existe milagre. Quando Deus preside um ajuntamento, essa regra ela é imutável. Irmãos, muitas pessoas elas se perdem na vida porque não possuem um senso de pertencimento, entende? O libertador de Israel, ele com ousadia, ele renunciou o título de príncipe, né? Ele renunciou um título de mais alto prestígio social do mundo, simplesmente porque ele se sentia integrante de algo muito maior, entende? De uma família chamada Israel. Como eu falei ainda há pouco, quando a nação de Israel observa que todos eles vieram de somente um tronco, no caso de Jacó, era isso que eu queria dizer aqui nesse segundo tópico, nesse primeiro subtópico. É que todos eles sabiam que pertenciam da família de Jacó, entende? Do tronco de Jacó. Hoje existem inúmeras denominações. Só que todos nós temos que ter a convicção de que nós pertencemos somente a uma igreja, chamada igreja primitiva. E aí uma instituição fica brigando com a outra, aí o que acontece? Vai gerar desunião. E aí hoje nós vemos a ausência do Espírito Santo na igreja justamente por isso. Porque as instituições deixaram de ganhar almas para querer pescar no alcance dos outros. E aí ficam brigando, degladiando entre uma e outra. Você, professor, pode alongar um pouco mais na sua sala de aula, diante desse contexto que eu apliquei para você. Mas fato é que os cristãos nos dias de hoje acabaram perdendo o senso de pertencimento. Entende? Para eles, eu pertenço às igrejas Assembleia de Deus e a minha igreja que está certa. Eu pertenço à igreja adventista e a minha que está certa. Eu pertenço à igreja católica e a minha que está certa. O que eu quero dizer é que nenhuma instituição te leva para o céu, nenhuma instituição vai te aproximar de Deus. Entende? O que te aproxima de Deus e o que te leva para o céu é Cristo Jesus. Amém. Senso de serviço. E essa é uma parte importante da nossa lição, porque o livro de Gênesis vai nos mostrar que o homem perdeu a comunhão para com Deus. E no livro de Êxodo, a humanidade reencontra o caminho da comunhão. Em Levítico, o homem é ensinado a respeito da verdadeira adoração. E em Números, é ensinado então a trabalhar, a servir. Um novo comportamento começa então a surgir, representado na expressão: assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim eles o fizeram. Os filhos de Israel estavam acostumados a servir por obrigação, debaixo de um jugo egípcio. Mas agora eles deveriam aprender a servir uns aos outros em amor. Especialmente os levitas, que não trabalhavam secularmente e deveriam então ser mantidos pelas demais tribos, bem como e sobretudo em relação ao santuário do Senhor. Isso seria então uma bênção, já que por intermédio do serviço ao próximo e a Deus, as pessoas são aperfeiçoadas, pois à proporção que elas se doam em amor, vão morrendo um pouco mais para os seus egoísmos e vaidades e são então vivificadas para com Deus. Jesus, ele disse que aquele que serve é maior. De fato, servir é um sinal de grandeza, é um sinal de amadurecimento, é um sinal de espiritualidade, entende? No livro de Números, no caso, o homem, ele é ensinado, né, a servir. E é bem verdade que os filhos de Israel, eles estavam acostumados, claro, a trabalhar por obrigação. Eles trabalhavam, claro, eles pertenciam por direito, no caso, vamos dizer assim, a nação do Egito. Eles oprimiam os israelitas, mas agora eles tinham que aprender a servir um ao outro para com amor, porque agora eles não trabalhavam mais por obrigação, entende? Mas agora eles tinham que trabalhar por amor a Deus. Eles tinham que ter amor para com o próximo. E Deus aperfeiçoa cada um deles, né, da maneira que eles vão se doando. Deus vai aperfeiçoando cada um deles com amor. E dessa maneira o egocentrismo vai morrendo. A vaidade vai morrendo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: que da maneira que nós nos doamos para a obra do Senhor, Deus vai tirando de nós o egocentrismo. Eu pego a Bíblia aqui agora, saio da minha casa, vou na esquina, vou visitar alguns amigos e prego o evangelho. Ou seja, eu estou matando o meu eu, renunciando o meu eu, estou compartilhando o amor para com o próximo. Eu estou expressando com as minhas atitudes que eu amo o próximo e que eu quero que esse meu amigo vá para o céu juntamente comigo. Entende? É bem simples assim. E aí você, professor, pode pegar esse gancho e alongar na sua aula. Terceiro subtópico, para nós encerrarmos o segundo tópico, o senso então de reverência sacerdotal. Deus escolheu a tribo de Levi com a sua propriedade particular, fazendo com que seus membros não trabalhassem nem fossem então para a guerra,
mas que cuidassem exclusivamente da manutenção e da celebração do santuário. Isso possivelmente foi um choque cultural para aquela nação de ex-escravos. Entretanto, em nenhum momento de Pentateuco registra-se em qualquer tipo de incômodo contra esse privilégio levítico. A distinção estabelecida por Deus foi plenamente admitida, conforme está escrito, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim os filhos de Israel lhes fizeram. Em regra, as demais tribos reverenciavam a função sacerdotal da tribo levítica, não obstante tenham então se rebelado especificamente contra Moisés e Arão em algumas oportunidades. Desculpa. Mas o que eu quero dizer aqui nesse terceiro subtópico, de forma bem simples, porque essa nação de Israel tinha que ter esse senso de reverência sacerdotal. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, preparou um grupo de pessoas para que essas pessoas fossem responsáveis por uma adoração coletiva, entendeu? Para louvar a Deus de uma forma coletiva. E essa família, no caso, vamos dizer assim, essa clã, era a clã dos levitas. Eles seriam pessoas usadas, poderosamente pelo Senhor, como a tribo sacerdotal diante de Deus. Ou seja, no caso, a sociedade judaica, eles foram divididos em dois grupos. Um grupo para trabalhar, para produzir, e o outro, uma tribo para fazer as coisas do Senhor com mais dedicação e com mais afinco. Ou seja, 11 tribos trabalhavam em prol de uma, para sustentar uma. E essa sustentava toda a nação da maneira espiritual, entende? Cuidado, então, da vida espiritual. Vamos andar aqui porque o tempo está encerrando. E agora que eu estou no subtópico do terceiro tópico. A importância dos levitas. Antes de conquistar a terra prometida, Deus determinou um levantamento numérico então, dos guerreiros. Organizou o acampamento e mostrou como seriam então os deslocamentos. Ele incutiu na mente do povo o senso de pertencimento social e a necessidade do serviço do tabernáculo e ao próximo, além de criar um serviço de assistência aos levitas. Assim, então, em linhas gerais, a vida social e político-administrativa dos filhos de Israel estavam bem encaminhadas formalmente, mas ainda precisavam ser estabelecidos alguns princípios religiosos. Irmãos, Deus sempre vai agir calcado em atos de justiça, entende? Nunca ele vai ser injusto, impreciso ou desleixado. Cedo ou tarde, ele vai passar as obras de todos. Ele pesará a obra de todos. Ele vai observar a obra de todos. Olha um exemplo, a questão das escolhas dos levitas. Deus ele explica que como o anjo destruidor, ele poupou os primogênitos dos hebreus no Egito, lembra? No qual foi uma das pragas, o anjo, ele poupou, no caso, os primogênitos dos hebreus. O que aconteceu? Todos mereciam morrer. Não havia nenhum justo ali, mas Deus poupou. E assim como Deus poupou, Deus ele chama a tribo de Levi para, em substituição, serem propriedade exclusiva dele, ou seja, poupar eles para fazer a obra do Senhor. Então, o que acontece? Deus, ele, diante da tribo de Levi, não podia, por exemplo, trabalhar em outro lugar. Ele simplesmente, nem a guerra, ele simplesmente tinha que fazer a obra do Senhor, tinha que ficar cuidando do tabernáculo. Deus precisava de um grupo de pessoas que fossem dedicadas, um grupo de pessoas exclusiva para cuidar da espiritualidade do povo, entende? Então, os hebreus precisavam ser ensinados sobre a lei. Por quê? Porque lá eles tinham recebido a lei, no Monte Sinai, mediante a revelação de Deus para com Moisés. E então eles tinham que aprender da palavra do Senhor, eles tinham que aprender da lei do Senhor, para que vivessem de uma maneira mais santa, mais justa, mais piedosa, mais amorosa. Pois eles tinham que aprender tudo isso para prosseguir na caminhada deles até a terra de Canaã. Vamos adiantar aqui. A vida espiritual então no centro. Olha só, isso é muito importante. Em Números 2:2, Deus determinou que a tenda da congregação ficasse localizada no meio do acampamento, que o arraial estivesse então em deslocamento, quer não por ser aquele lugar mais protegido e importante. Olha que imagem bonita. O Senhor estava então mostrando ao povo que a vida espiritual constituía-se no bem mais precioso daquela jornada. Por isso, deveria então estar no centro. Eles deveriam ter levado aquela verdade a sério, pois nela residia toda a esperança do sucesso enquanto nação daqueles escravos.
Deus estava ensinando que a vitória acha-se em permitir que o Senhor ocupe o lugar mais nobre, no caso, o centro de tudo. Estratégia, planejamento operacional, capacidade intelectual, coragem, força são importantes, mas o segredo da prosperidade para o crente está em entregar a Deus o primeiro lugar da sua vida. Ainda que o arraial estivesse em deslocamentos, o tabernáculo ele tinha que permanecer no centro, no meio. Entende? E as 4 unidades, no caso, tipo assim, as tribos, vamos dizer assim, avançavam, né, em ordem específica, claro, de modo que tinha que houver uma eficiência na marcha e que não desfizesse uma formação e que o tabernáculo ficasse no centro certinho. O Senhor estava mostrando para eles, né, que a vida espiritual, ela, vamos dizer assim, ela pode até ser móvel, no caso, constituía-se, tipo assim, de um bem precioso. A vida espiritual é um bem muito precioso e que tem que ser andado sempre no centro. A presença de Deus sempre tem que estar no centro da nossa vida, da nossa caminhada espiritual. Ou seja, eu posso estar hoje no Brasil, Deus tem que estar no centro. Eu posso estar no Japão, Deus tem que estar no centro dos meus negócios, da minha vida. Eu posso ter empresa em qualquer lugar, Deus tem que estar no centro dessa empresa. Esse exemplo do tabernáculo está no centro da formação aqui, no caso aqui, de Israel, quando eles caminhavam, né, do arraial deles, mostra que toda a igreja, ela pode ter em 1000 metros de comprimento, mas a presença do Senhor tem que estar no meio. Se não tiver, é em vão. Vivendo para servir. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, não tinha regras a seguir. Mas agora o Senhor ensinava então um novo padrão doutrinário e cultural que eles deveriam então adotar. Era o início ou o nascedouro da cosmovisão judaica cristã. O Senhor estabeleceu muitas regras para que por elas o povo desenvolvesse uma vida plena de santidade e serviço. Não é por acaso que entre os capítulos 3 e 9 de Números, o Espírito Santo ensinou inúmeras condutas que envolviam tanto a celebração cultural como o dia a dia do povo. Deus estava então deixando muito claro sobre a necessidade de os hebreus viverem então no centro de sua vontade. O que é viver, irmãos, para servir? Inequivocavelmente, aquilo que está diante dos olhos, né, somente ao alcance do entendimento aprendido culturalmente, não vai ser, em regra, aquilo que Deus vai ter para cada um do seu povo. Entende? O Senhor sempre vai mover a cada um de nós, né, para aquilo que podemos ser, entende? E não o que desejamos, e não o que pensamos fazer. O que nós precisamos é buscar enxergar aquilo que realmente é algo eterno, e não algo prazeroso, não algo passageiro. Nós temos que perceber que, como é que eu posso dizer? Que através assim do discernimento espiritual, nós possamos ter algumas visões, né, do reino de Deus. Porque as pessoas hoje não querem fazer mais a obra do Senhor. Alguns são desiludidos nas instituições. Outros são humilhados nas instituições. Por quê? Porque eles criam perspectivas dentro das igrejas. E esquece de criar perspectiva na obra do Senhor. Entende? A Bíblia vai nos ensinar que nós não devemos viver por vista. Nós não devemos viver mediante o que o pastor fala. Nós não devemos viver mediante o que o nosso líder de jovem vai nos falar. Mas nós temos que viver pela fé. Ou seja, vivermos por uma visão espiritual, não por uma visão natural. Olha só, algo bem interessante para nós encerrarmos. Eu vou deixar essa frase para você. Deus, ele já havia escolhido Moisés, colocando Moisés em uma posição estratégica. Sabe por quê? Porque acima de tudo, ele não andava por vista, mas por fé. Porque Moisés poderia ser o príncipe do Egito. Poderia ficar lá como filho, né? Como neto de Faraó, no caso. Mas não. Ele preferiu orar pela fé. Porque ele sabia que o nome dele seria registrado na Bíblia. Um exemplo que eu estou querendo dar aqui. Ele sabia que o nome dele seria registrado na Bíblia como líder de uma nação governada por Deus. E não como líder de uma nação governada pelo homem. Que Deus em Cristo os abençoe. Essa foi mais uma aula aqui do canal EBD em Foco, mais um comentário nosso. Se você quer usar o seu slide na sua escola bíblica dominical, entre na nossa plataforma www.ebdemfoco.com. Já você, então, passa lá, tem mais algumas
mais alguns materiais, subsídios para a sua escola dominical com mais eficiência. E eu quero pedir desde já que você compartilhe nosso comentário, comente, entende? Dá-nos alguma dica, alguma ajuda a nós. E se Deus quiser, nós vamos oferecer sempre o melhor para você, professor dessa escola bíblica dominical.